E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção em um sistema de interfonia analógico, antigo ainda, da TVA. Peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal, tem muitos vídeos nessa área, tá bom pessoal? Esse equipamento em questão, ele não é de um cliente meu e sim de um cliente de um amigo. Esse amigo pediu então que eu verificasse esse equipamento para ele na bancada e eu já vou aproveitar então e fazer um vídeo. Eu não vou só mostrar o diagnóstico e solução do equipamento em si, mas também vou mostrar as formas de ligação, formas de testar com multímetro, por exemplo, para encontrar o defeito, testes para analisar se ele está funcionando ou não, que pode ser muito útil em campo, testes com osciloscópio inclusive. Por quê? Porque apesar de ser um equipamento já ultrapassado, ainda há muitos condomínios que utilizam esse sistema. Há muitos ainda em operação hoje. E alguns clientes ainda não pensam em fazer um upgrade, né? Então há muitos funcionando e ainda é uma boa fonte de renda, ainda dá para ganhar um bom dinheiro com manutenção desses equipamentos. Uma vez que é difícil encontrar os equipamentos para substituição, então é interessante a manutenção. O equipamento é esse interfone aqui da TVA. Esses são os módulos externos. Há várias configurações, né? Ou seja, números de apartamento. Então esses são os painéis externos, como eu já falei. Ele trabalha em conjunto com esse outro dispositivo aqui, que é a FAPA 8. Não é somente a fonte de alimentação, podemos dizer também que isso aqui é uma central, não um central PABX, mas uma central que trabalha em conjunto com os painéis externos, para providenciar a comunicação com os apartamentos, os interfones. Então eu vou mostrar aqui, pessoal, como é que faz essas ligações físicas, né, dessa fonte com o painel externo. Testes com multímetro de tensão, desde o transformador até depois de retificado. Testes com osciloscópio e o defeito, é claro, óbvio, a solução e a instalação lá no cliente, com análise do esquema elétrico, que inclusive eu vou disponibilizar para download. Tá bom, pessoal? Então acompanhe o vídeo aí, por favor. Então esse aqui é o módulo externo, onde tem os botões de chamada. Aqui é a chamada FAPA 8, que é fonte de alimentação. E a central também, onde ela faz a parte de comunicação de áudio aqui com a parte externa. E a parte externa então é ligada nos apartamentos. É um interfone a 2 fios. Então eu vou mostrar como é que faz as ligações aqui de forma bem simples na bancada. Como fazer alguns testes aqui de tensões. Diagnosticar onde está o problema. A central ou a FAPA 8 para abrir. Tem dois plugs nas laterais por pressão, que é só retirar. E a gente já tem acesso aqui à fonte de alimentação e central, pode-se dizer assim. Ela é alimentada com 110 ou 220, é com transformador, tem uma chave de seleção aqui na entrada, um fusível de proteção. Aqui, na saída desse transformador, tem que ter aproximadamente 22 volts alternado. Depois a gente tem um regulador de 12 volts, alguns transistores aqui, uns chips. Normalmente é o chip 31C. Já esse integrado aqui, que é um CD 4069 UBE, ele pode ter várias funções, oscilador, um inversor lógico. Aqui ele é usado como um amplificador de alta impedância para fazer a parte de áudio aqui. Aqui é uns ajustes, né, de ganho de volume e microfonia. O relé que aciona a fechadura. Esse potenciômetro aqui ajusta a sensibilidade de acionamento do relé para acionar a fechadura. Em alguns casos, em alguns condomínios, por exemplo, você deixa essa FAPA lá no primeiro andar, no térreo, sai com a fiação da frente para os apartamentos. Então imagine o último apartamento lá, a hora que ele fechar um curto na fiação, né, com a chave para abrir a fechadura, você tem que casar a impedância para ele poder acionar a fechadura, senão só os mais próximos da FAPA que vão funcionar. Você faz um ajuste aqui, um ajuste simples para equalizar essa questão da distância dos apartamentos da fiação. Aqui são os parafusos de conexão física com o módulo externo. Então aqui a gente tem os 5, 6, 7, 8 e 9. Esse CH da chamada a gente liga junto aqui com o 7. O 7 é o GND, é o comum de todo o circuito. É o terra como é chamado, o 7. Então ele vai um curto aqui com CH. E os apartamentos, então ele sai um que é o comum a todos, que é o 7. E a alimentação sai por esses burner individual de cada apartamento. Aqui nessas plaquinhas aqui existe um diodo e uma chavezinha. Esse diodo está inversamente polarizado para cada vez que alguém pressionar o botão, só mandar a tensão de ringue naquele apartamento específico, para não tocar todos ao mesmo tempo. Como é um sistema totalmente analógico, né? Então esse diodo está inversamente polarizado. E ele está por baixo dessa plaquinha, a gente não tem acesso a ele. Então às vezes se entrar um em curto, na hora que você pressiona aquele apartamento, por exemplo, tocam todos, uma grande parte pelo menos. É defeito normalmente do diodo que está embaixo dessa plaquinha. Para fazer a ligação aqui na bancada, eu vou usar esse pedacinho de cabo de rede mesmo. Vou desencapar ele. Usar as vias ali, as cores, só para ligar o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então eu ligo direto aqui no módulo externo. E o FM aqui é a saída para a fechadura. Então a fechadura eu vou ligar aqui. E o interfone, que é o interfone interno, esse eu vou sair daqui com outros fiozinhos e ligar direto aqui em qualquer um dos apartamentos só para teste.
Então aqui eu vou começar com o branco do azul e o azul. O branco do azul eu vou ligar no 5, o azul no 6, o 7, que é o GND, eu vou usar os dois verdes, branco do verde e verde. O 8 eu vou usar o branco do laranja e laranja. E o 9 vai ser o branco do marrom e marrom. Agora é só fazer a mesma ligação no módulo externo. O verde, como ele é o negativo, ou comum, eu já vou ligar mais 2 fiozinhos aqui, junto. Já vou aproveitar, já vou ligar esse cabo azul, que ele vai ser o comum para o interfone. Então eu faço uma curvinha aqui de qualquer jeito no cabo. E o primeiro que eu vou ligar então é o 7, que é o GND, ou comum. Só tem que tomar cuidado na hora de ligar esses fios para não fechar curto com os burners ou os parafusos das laterais. Se deixar muita sobra aqui, ele acaba fechando um curto. Então eu já vou fazer o looping aqui no CH. Então essa parte já está resolvida. 7 que é o comum e o CH. E o fio que vai sair para o interfone vai ser esse aqui. Depois eu vou mostrar como ligar no interfone. Agora eu continuo com a sequência normal. Por exemplo, o branco do azul, que eu usei como 5, ali na FAPA 8. Ele vai ser o 5, que é o terceiro burner aqui. CHOS 5. O próximo é o 6, que eu usei o azul, que é o 6. O 8 é o branco do laranja e laranja. E por fim o 9, que é o branco do marrom e marrom. E o terminal interno de interfone, ele tem apenas 2 burners para conexão, que é o 1 e 2, não tem polaridade nesse caso. Vou pegar esse azul, que eu já liguei como GND, e vai ser o 1. Aqui eu só pressiono com a mão, insiro a fiação ali e solto. A própria mola já faz pressão aqui, ele fica preso. E o 2, que eu vou usar como positivo, vou usar esse cabinho laranja. Mesmo procedimento para conexão. Já está conectado aqui. E a outra extremidade desse cabinho laranja, eu posso ligar em qualquer conector desses pretos aqui, ó, que corresponde cada um deles a um apartamento. 01, 21, 02, 22, assim sucessivamente. Então eu vou ligar nesse aqui primeiro, que é o 01, mas eu posso ligar em qualquer um deles. Ok. Aqui na frente já está feitas as conexões físicas e o interfone interno também. Só falta ligar agora uma fechadura eletromecânica aqui na FAPA ou fonte. E para teste eu vou usar essa fechadura, ela está funcionando bem. Vou deixar ela aberta aqui para a gente verificar. Fazer a conexão com esse cabinho paralelo aqui. Ela não tem polaridade. E a ligação dos fios da fechadura vai no FM, que é um retorno do GND ou ground, e no 9, que é o positivo, fixo. Aí retorna através do relé negativo aqui, o FM. Agora, uma vez feitas todas as ligações, eu vou alimentar a FAPA para ver o que acontece. E olha só. Como se tivesse um apartamento fora do gancho ou a botoeira pressionada direto, mas eu nem liguei botoeira. E olha só. Acionando direto a fechadura. Eu vou mexer na sensibilidade aqui. Parou de acionar a fechadura. Mas vejam que ficou o LED aceso direto. E não pode, esse LED só fica aceso quando ele está em comunicação com algum dos apartamentos. E olha só, ele não apaga, indicando que tem algum problema na rede ou na própria FAPA, que é o que eu vou verificar agora. Eu tenho um esquema elétrico aqui, não dessa versão de placa, de uma versão mais antiga. Eu vou dar uma analisada ali antes de vir aqui direto testar as tensões aqui na placa. Esse é o esquema que eu tenho aqui. É de uma versão mais antiga de placa, mas já dá para ter uma ideia. A entrada da rede, transformador, e aqui na saída olha só, 27 volts. Esse 27 só quando a placa é muito nova, senão não temos 27 volts aqui. Regulador de 12 volts, essa linha do 27 ela desce, ela vem para cá. Aqui é uma entrada para bateria, alimentação da chamada e da fechadura. Então a fechadura vai ligado aqui, ó, no 9, e aqui no FM, que é o retorno do GND aqui no relé, ó. GND ele comuta aqui e vem no FM. Então aqui no 6, ali diz que temos que ter 7,6 volts. Normalmente essa tensão aqui é sempre menor. No 5, 5,2 também é um pouco menor. O 7 é o terra. E o 8 é a saída de áudio para a placa de rua. Aqui está o integrado, ó, portas inversoras. Então ele está configurado de forma que ele é um amplificador de alta impedância. Então basicamente eu vou medir primeiro essas tensões aqui. Saída do trafo. Depois aqui no 7812 para ver quanto é que tá. E ver essas tensões aqui na saída para a FAPA. Primeiro fazer esse teste ali. Vou energizar agora a FAPA novamente. Eu mexi na sensibilidade e ele não está acionando a fechadura. Vou verificar primeiro aqui a saída alternada do trafo. 9 volts. Está bem baixo realmente.
Pode ser alguma coisa aqui na frente matando a tensão, alguma coisa em curto. Agora em contínuo, verificar direto aqui na saída já do LM7812. 11.8, 11.7, o 7 que é o GND em relação ao 5, 4.4, tá um pouco parecido. Em relação ao 6, nada. Então tá aqui o problema, 41 milivolts, praticamente nada. O 9 em relação ao Terra, temos 19.20, porque está saindo pouca tensão daqui, realmente ele vai cair algum pouco. Eu vou desconectar o 6 do módulo externo para ver se sobe essa tensão ali que não tem nada. Vou desconectar apenas o 6. Vou medir novamente em relação ao 7. E olha só que não mudou nada, 43 milivolts. Isso indica que a FAPA não está mandando essa alimentação para frente, o módulo externo. Então eu vou desenergizar a FAPA, vou verificar por baixo qual é o setor desse Borner 6, aonde dá, em quais componentes dá aqui, para me verificar esses componentes. E o 6 é esse aqui, ó. Então ele não vem para cá, ele vem só nessa direção, já dá direto nesse componente aqui, que é um Zener. E é o primeiro que eu vou medir, deve ser um regulador. Aí ele vem, tá num capacitorzinho aqui, cerâmico, de 100 nano. Tá em outro diodo, dessa vez aqui acho que não é um Zener, deve ser um 4148. Tá só como proteção aqui. Dá num resistor e dá num capacitor. Então o primeiro teste que eu vou fazer vai ser um teste a frio, ou seja, com ele desenergizado, testar esse diodo Zener aqui. Passar o multímetro para a escala de diodo, ponteira preta no catodo e ponteira vermelha no anodo. E olha só, 0.003 milivolts. Então, ao que tudo indica, ele está em curto. Mas como ele está na placa, isso pode gerar alguma dúvida. O que é indicado fazer? Remover um dos terminais dele, o catodo ou anodo, levantar da placa e fazer essa mesma medição. É isso que eu vou fazer agora. E aqui está, ele já não está mais totalmente inserido na placa. Agora eu vou realizar o mesmo teste. Ponteira preta no catodo, vermelha no anodo. E olha só, continua em curto. Então, sem sombras de dúvida, esse Zener está defeituoso. Então eu vou remover ele para ver qual é o código dele. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ele é um 1N4745. E ele é um Zener de 16 volts por 1 watt. Ele está sendo usado como um regulador de tensão ali, proteção. Eu vou ver se eu tenho esse diodo aqui. Eu tenho um novo aqui, um N4745. Fazer uma comparação de medida entre os dois aqui, novo e o que está em curto ali. Então olha só, vou medir primeiro. O Zener estava em curto na placa. Olha só a queda de tensão, 3 milivolts ou 0.003 volts. Já o novo, 0.760 volts ou 760 milivolts, 759. Essa é a queda de tensão, da tensão de trabalho dele. Se eu inverter as ponteiras aqui para testar o novo, a tensão nas ponteiras do multímetro não alcança, não atinge a tensão de trabalho do Zener. Porém, esse aqui deve estar com a mesma medida que é o curto, com a queda de tensão quase a zero, mesmo invertendo. Já esse aqui não pode medir nada, como eu falei, a tensão de teste do multímetro não atinge a tensão Zener. Então agora o que eu vou fazer? Antes de alimentar a FAPA 8, para não correr o risco sem o diodo Zener, uma vez que ele é um regulador e serve de proteção, eu vou já instalar no local esse Zener novo. Dobrar os terminais dele aqui. Tem que tomar cuidado com alguns diodos na hora de dobrar os terminais. Pelo fato do invólucro dele ser de vidro, ele pode quebrar. Esse diodo Zener é de 1 watt de potência, por isso que o corpo dele é um pouco maior. Então aqui na FAPA, ele vai entre o 8 e o 9. O catodo dele está na serigrafia ali, ó. Não sei se é possível ver aí por causa da luz, mas o catodo dele vai nesse sentido. Acho que eu vou ter que fechar mais os terminais dele aqui um pouquinho. Caber. Aí. Agora é só estanhar. Uma vez estanhado, é só cortar o excesso dos terminais. Conectar o fio 9 que desprendeu. Conectar novamente o fio 6. E agora energizar para ver se apaga o LED. Ou ele continua a mesma coisa. Agora a princípio parece que resolveu. Se eu tirar do gancho. Funcionando. Ó. Virar aqui o painel. Chamar no 01. Alô. Não abriu a fechadura. É que eu mexi na sensibilidade. Nada. Agora sim. Por isso a importância do ajuste da sensibilidade da fechadura. Funcionando.
Então era só o Zener. Então só por questão de conhecimento mesmo, agora eu vou medir as tensões agora em contínuo com ele funcionando. A princípio ele está funcionando bem. O interfone está no gancho nesse momento. O 7 em relação ao 5. Alguns milivolts apenas. Em relação ao 6, já temos 11 volts. Não tínhamos nada aqui. Em relação ao FM, 24 volts. Em relação ao 8, nada. Em relação ao 9, 24 volts. Em relação ao mais bate, nada. Agora em relação ao 12 volts, 11.8. A princípio tá ok. Agora eu vou retirar do gancho. Alô. Fazer a mesma medida para ver. Em relação ao 5, 3.6. Ao 6, 7 volts. Ao FM, 20 volts. Ao 8, 69 milivolts. Ao 9, 20 volts. Sem conversação. Acionando a fechadura normal. Agora eu vou vir alternado aqui na saída do transformador. 17.8 com ele fora do gancho. 19 com ele no gancho. Não muda muito. Lembrando que essa é uma fapa bem usada já. Até que está com uma excelente qualidade pelo tempo. Aqui no transformador ela tem uma etiqueta que está falando maio de 2004. Então veja, estamos em 2021. E aqui pelo lado de baixo a gente percebe que ela não passou por nenhuma manutenção ao longo desses anos. Essa eu acredito que foi a primeira intervenção. Só um Zener de proteção em curto aqui. Isso aqui tem tudo para ser um retorno de tensão que entrou por aqui e acabou cedendo a tensão Zener. E por ele estar inversamente de polaridade entrou em curto. Mas um excelente equipamento. Ultrapassado, porém de boa qualidade. Então, pessoal, de acordo aqui com o esquema elétrico, o burner de número 8 é a saída de áudio da placa de rua. Eu vou pôr o osciloscópio aqui em cima só para a gente ver qual é o formato de onda que tem aqui no burner 8. Ligar a ponteira negativa aqui no terra e a positiva aqui no 8. E a princípio um sinal normal, né? Agora se eu tirar do gancho, eu vou falar: alô, André, alô, 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 alô. Deixa eu baixar mais ele aqui. Alô, alô, teste, teste, som, teste, alô, alô, testando o interfone, alô. E segundo o esquema elétrico aqui, o 6 é a entrada de áudio, não, 5, o 5 que é a entrada de áudio do microfone de eletreto da frente. Então vamos monitorar a sinalização do burner de número 5. Mesma coisa, ter a positiva aqui no 5. Só que aqui tem que falar aqui na frente, conversação, alô, 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 alô. Alô, 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 agora da frente para a fapa. Alô, 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 alô. Tentar passar para 1x aqui e a C, para ver como é que ele se comporta. Alô, 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 alô. Passar a ponteira para 1x também. Alô, 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 agora da frente para a fapa. Desabilitar esse canal 2. Alô, teste da frente para a fapa. Testando, testando. Alô, 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 alô. Alô, 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 teste da frente para a fapa. Teste do interfone para a fapa. André Carmelito. Beleza, funcionando. Fechar a fapa antes de fazer o último teste. Agora energizar novamente e fazer um último teste antes de ir lá instalar o equipamento no cliente. O meu amigo William. Chamou. Alô. Então olha só, pessoal, esse LED já é um auxílio lá em campo. Quando chegamos lá no cliente, por exemplo, e esse LED está aceso, significa que tem um apartamento fora do gancho, algum aparelho, por exemplo, ó, ou rede dos interfones com problema, porque ele tem que se manter apagado sempre, só quando ele está em conversação, ou botoeira presa, acionando direto a fechadura. Apesar desse equipamento ser antigo, tem muitos prédios, principalmente aqui na minha região. Eu não sei como é que é para fora aí, mas aqui tem muitos condomínios ainda que utilizam esse sistema. O pessoal ainda não resolveu fazer upgrade para algum sistema mais novo. Então tem muitos condomínios ainda, muito mesmo. Ainda vale a pena a manutenção desses equipamentos. Apesar desse fabricante não produzir mais esse tipo de equipamento, a solução é recorrer para a manutenção. Nem sempre o cliente pode substituir. Nem sempre é uma possibilidade a substituição por um sistema mais novo. Aonde a manutenção faz a diferença. O conserto vai ser o diferencial em relação aos concorrentes aí. Que na maioria das vezes o pessoal só sabe chegar no cliente e adivinha só quer trocar equipamento. Não sei se não tem tempo ou talvez não tenha um conhecimento mais específico em hardware, né, em eletrônica. O fato é que o pessoal não quer se incomodar com isso. Chega lá, só pensa em substituir. Mas nem sempre é possível, né? A manutenção eletrônica é um diferencial. Então, pessoal, agora já está resolvido, já está pronto. Eu vou lá no cliente
instalar para o meu colega lá, tio William, lá no cliente dele. Vou pôr no lugar, ele já deixou a fiação toda etiquetada lá, só parafusar o equipamento. Então até lá. Aqui é onde vai ser instalado o módulo externo, uso com botões de chamada. Está etiquetado aqui os apartamentos e os fios de comunicação com a FAPA. A infra é um pouco antiga, mas é o padrão de antigamente, era assim mesmo. Tá tudo dentro do normal. E dentro dessa outra caixa aqui é onde vai a FAPA 8. Também está etiquetada a fiação aqui e aqui a alimentação elétrica, o 220, que alimenta a FAPA ou fonte. Dentro do padrão de antigamente também. O primeiro passo é passar essa fiação por baixo aqui do plástico, onde tem as entradas para poder parafusar. Uma vez passado, agora é parafusar a FAPA ali dentro. Eu não consigo filmar, que eu estou só com o celular, mas agora é fixar no local. E agora fazer as ligações corretas aqui. Por exemplo, o 6 vai no F6. Esse aqui é o 5. Agora o 7. 8. O FM, que é o retorno para fechadura. E por fim, o 9. E antes de energizar aqui, agora é montar o painel externo. Já fiz as ligações aqui, conforme as etiquetas. Então já está tudo ligado, agora vou lá energizar a FAPA para ver. Já liguei os apartamentos também. Agora é a hora da verdade, né? Na bancada é uma coisa, em campo é outra. Vamos ligar. Mas ó, a princípio não acendeu o LED, não acionou a fechadura. Vou achar a botoeira. E aqui é a botoeira. A porta tá fechada. Vamos ver na botoeira agora. Já abriu. Perfeito. Oi? Oi, qual apartamento? 11? No 11? Tu abre a porta pra mim, a gente tá testando os interfones, por favor. Abriu? Abriu, muito obrigado, tá bom? Tchau. Comunicou e abriu a porta. Oi, Oi, qual apartamento? da 31. 31, só testando o interfone, o senhor abre a porta aqui, por favor? Abriu, muito obrigado. Comunicando e funcionando. Tampar isso aqui. Então é isso aí, pessoal. Já está resolvido, instalado no local aqui, funcionando. Eu peço aí, por favor, que dê um like e se inscreva no canal para ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.